Deus, motivo por Deus, gratidão a Deus pelos 17 anos da SMHB. Ali a foto inicial e eu ia fazer como estava no negócio ali, fazer a oração inicial, damos início ao culto. E poder estar aqui louvando e engrandecendo o teu nome. Que Deus use conforme a sua vontade. E tudo aqui seja feito hoje à noite, a vontade de Deus, e que Deus esteja sempre guiando cada um de nós, dando a gente a sabedoria e o discernimento da gente poder agradecer por tudo que Deus ia dar a ele sempre essa alegria, essa força e a saúde que Ele está engrandecendo o teu nome. Abençoa também o nosso vice-presidente, e toda a sociedade do Mundo Batista seja abençoada. O Senhor nos guarde durante essa noite, durante todo o trabalho. Aqueles que estão a chegar aqui também, traga eles no seu caminho, na sua mão poderosa. E aqueles que não puderam vir, o Senhor também, Pai, visita e quebrando o coração daqueles também que estão longe, com muita vontade de vir, muitos não vêm, mas o Senhor sonda e salva o coração de cada um. E louvo a Deus também aqui hoje por tudo que o Senhor tem feito, porque é muito bom a gente estar aqui agradecendo a Deus por toda a igreja e pela nossa sociedade não batista. Nos guarda, nos livra de todo mal, dá a gente continue aqui abençoada e que em tudo o seu nome seja louvado. É isso que eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, elogios que louvor inicial. Graças a Deus, amém. Agradecer a Deus, 17 anos dessa organização, Alex está à frente, todos os homens, estão parabéns. Quando começou, eu não estava aqui, né? Já faz mais de 10 anos que estou nessa igreja, mas quando foi criada essa organização, e sempre que eu posso, eu faço parte, e tem sido bênção para nossas vidas. Alex, à frente, ele e todos os homens que têm participado. Então, louvado seja Deus pelos 17 anos desta organização que é Sociedade Missionária de Homens Batistas, todas as quartas-feiras, a partir das 7h30. Louvado seja Deus pela sua vida, pelo pastor Davi, tem dado todo apoio, toda a igreja. Eu vou louvar a Deus e agradecer a Deus, e louvar a Deus pelos 17 anos. Muitas lutas, mas também vitórias. A Bíblia diz que devemos ser santo para vencer o tentador. Conhece esse louvor, Davi? De Carlos Augusto. Então vamos louvar. Amém. Santo, ó Santo.
Enche-me da graça e do poder do teu Espírito, para testemunhar o que Cristo fez por ti. Agora, igreja. Santo, Santo, quero ser mais santo, meu Senhor. Quero também ser forte pra vencer o pecador. Tudo que eu mais quero é andar em tua presença, da minha vida para te servir. Enche-me da graça e do poder do teu Espírito, para testemunhar o que Cristo fez por ti. Tudo que eu mais quero é andar em tua presença, ter a minha vida para te servir. Enche-me da graça e do poder do teu Espírito, para testemunhar o que Cristo fez por mim. Isso é bem forte, vai para Deus. Santo, ó Santo, quero ser mais santo, meu Senhor. Você tem que ser forte. Também ser forte. É decidido mais forte. Forte pra vencer o pecador. Forte pra vencer o tentador. Agradeço a oportunidade. Eu convido o irmão Ronaldo. O texto bíblico se encontra em Atos 4, do 12 a 20. Graças e paz, irmãos. Boa noite. Está tudo bem com os irmãos? Espero que sim. Hoje é uma noite de celebração, né? Então nós vamos louvar a Deus pelos 17 anos da Sociedade de Homens daqui da nossa igreja. E para mim é uma honra poder participar, né, desse ministério, dessa sociedade, e ter me abençoado tanto, e a igreja que tem abençoado a minha família. Então para mim é uma honra e é um prazer estar aqui com vocês. E como nosso irmão Alex falou, a gente vai ler Atos, capítulo número 4, do 12 ao 20. Se você observar esse capítulo, a gente vai ver a prisão de Pedro e João. E a partir do versículo 12, vai se estender as respostas daquilo que indagaram eles. Então vamos ficar de pé em nome de Jesus? Vamos descansar um pouquinho. Não vou pedir para vocês abrirem, mas se vocês quiserem, porque a gente vai estar aqui e aqui fica melhor. Eu vou ler, tá bom, os irmãos vão observando aí, tá bom, queridos? Diz assim o versículo 12 de Atos dos Apóstolos, que se encontra lá no Novo Testamento. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informaram que eram homens sem letras, indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer estes homens? Porque a todos que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, que não podemos negar. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemos para que não mais falem nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes
que absolutamente não falasse, nem ensinasse no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Versículo de número 20, que diz: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. E eu queria repetir com os irmãos o versículo de número 20, que é o texto base, o texto áureo da sociedade de homens, que fala assim: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. E esse é o chamado dos homens, e esse é o chamado da igreja. Não podemos nos calar, precisamos evangelizar, precisamos falar. Então no 3, vamos falar bem forte, tá bom? Versículo de número 20, 1, 2, 3 e... porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Amém. Por isso, tá, queridos, eu agradeço a oportunidade. Aí, né, a divisa da SMHB. É Atos 4, 20. Agora o hino 422. Convidar todos os homens da SMHB para estar aqui à frente. Né? José e Tavia. Todos os homens, né? Embora, rapaz. Vamos ficar em pé, vamos cantar bem animado, forte. Aí com os homens, alegres, E fazer prontamente o que
Agora, nesse momento, a gente vai ver um vídeo das fotos de toda a nossa sociedade missionária de homens batistas. E no final tem mais um vídeo do passeio do dia 1º de maio. Foi uma bênção. Vocês viram que apesar de todas as dificuldades que nós tivemos
mas a gente teve o prazer de passar um dia na presença do Senhor. E todos esses homens da SMHB. Amém. Amém. Eu queria chamar o irmão Fernando, dar um breve testemunho do que é fazer parte da SMHB. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Está todo mundo feliz? Amém. Eu estou. Amém. Irmãos, participar da sociedade missionária de Hugo Batista, para mim é uma honra, porque a transformação de vida, a confraternização que você viu nas imagens, a comunhão, né, de homens que buscam ao Senhor, de homens que buscam a palavra. Todas as quarta-feiras, você homem que não participa ainda, venha. Você está perdendo tempo. É um momento aqui de união, né? Temos uma direção exemplar com o Alex e o abençoado, que eu não me recordo o nome agora. Hélio. Então, é uma bênção. São palestras que são proferidas na quarta-feira, orações, comunhão. Então, eu já passei por várias igrejas batistas, tanto aqui em João Pessoa como no estado de Pernambuco, e não vi uma sociedade tão forte como essa. Desde o ano que eu comecei a participar, que foi no ano, aquela foto inicial não estava ali não, mas em 2009 eu comecei a participar e eu senti algo diferente no meu coração. Eu disse, essa sociedade é uma bênção na minha vida. Então, meu irmão, não perca tempo, porque você aprende a ser mais humano, você aprende a orar mais, você aprende mais da palavra de Deus e você aprende a se confraternizar e buscar essa união, porque a palavra de Deus diz que bom que os irmãos vivam em comunhão. Não é isso? Então, perca tempo não. Toda quarta-feira estamos aqui. Tem as viagens na primeira quarta-feira de cada mês para Lagoa Seca. Tem o trabalho que é feito lá na Praça Clementino Procópio. Então, é ação de vários aspectos, né? E é só gratidão. Só tenho a agradecer a Deus e participar da sociedade, e é uma bênção para a minha vida e para a minha família. Eu peço aos irmãos que contribuem, busquem e orem para essa sociedade, para que a gente cada dia mais possa crescer e levar o Evangelho a todos os confins da terra. É o que agradeço a oportunidade. Amém. Vou chamar a Bruninha, por favor. Gustavo. É um prazer muito grande para nós que fazemos parte da SMHB. Estamos reunidos toda quarta-feira. É muito bom, todos que participam sabem. E a gente faz uma reunião onde só o nome do Senhor é glorificado. Aqui não tem A nem B, todos estamos juntos sempre e glorificando o nome do Senhor em tudo que a gente faz aqui nas quarta-feiras. Graças a Deus, meus irmãos. Amém. Louvado seja Deus. Gostaria só de apresentar à igreja dois convidados que eu trouxe nessa noite. Não sei se tem mais, mas se tiver no final, meu amigo Josa, ali atrás, e meu irmão Fabiano. Alguns da igreja já conhecem já. Os irmãos da SMHB já conhecem o irmão. E fizemos o convite, ele está aqui junto conosco para adorar o Senhor, nosso Deus. Quero louvar a Deus pela vida do nosso irmão Alex, que está à frente desse trabalho esse ano, segundo ano, à frente desse trabalho.
E não que os outros presidentes fizeram menos do que ele, não. Excelente. Mas o que ele demonstra é o desempenho dele, da vontade, eu louvo a Deus pela vida de Alex, a formação desse trabalho. Não poderia ser melhor. Vamos ficar de pé? Eu louvo a Deus. A letra desse hino é praticamente um testemunho de vida, tanto dos homens da SMHB, toda a igreja. Quanto tempo andamos cego, perdido, mas a graça de Jesus nos alcançou. Glória. Quem aqui veio entregar a vida a Jesus? A letra desse hino fala sobre isso. Venha, Senhor, minha vida oferecer, minha vida como oferta agradável ao Senhor. Yeah.
Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Vamos dar ao pastor Erivaldo, que atenciosamente atendeu o nosso convite para trazer a reflexão. Graça e paz, amados irmãos. Amém. Uma alegria imensa poder participar nesse momento tão especial na vida desta igreja, né? O 17º aniversário da Sociedade Missionária de Homens Batista, né? E pelo convite que nos foi feito, né? Nós agradecemos a Deus. E a nossa oração é que cada vez mais a graça, a misericórdia, o amor de Deus estejam sempre presentes na vida de todos os amados irmãos. Meus amados, quando o pastor Davi, também com o nosso presidente, com o Alex, né, nos fez o convite sobre essa reunião, esse culto de ações de graça, pelo 17º aniversário da Sociedade de Homens, me veio à mente os valentes de Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de 2 Samuel, capítulo 23. Nós vamos ver os versículos de 8 a 12. 2 Samuel, capítulo 23, versículos de 8 a 12. Assim nos diz a palavra de Deus. Estes são os nomes dos poderosos que Davi teve. Primeiro, Josebe Bassebete. Ele era filho de Taquemoni, o principal dos capitões. Este era Adino, o esmita, e que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. Versículo 9. E depois dele, Eleazar, é o segundo, filho de Dodó, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus, que ali se ajuntaram à peleja. E quando se retiraram os homens de Israel, este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor efetuou um grande livramento, e o povo voltou junto dele, somente a tomar o despojo. O terceiro, versículo 11. E depois dele, Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou o grande livramento. Que o Senhor aplique em nossos corações a porção lida da sua palavra. Oremos. Pai eterno, que somos gratos pela tua gloriosa presença conosco e em nós. Muito obrigado pela tua assistência, pelos 17 anos da Sociedade de Homens, ó Deus, a que tu tens contemplado com a tua graça, misericórdia, e esse momento tão especial, ó Deus, quando aqui estamos, com gratidão no coração, com louvor, ó Deus, que parte do mais profundo do nosso ser, para te exaltar, te glorificar, porque tudo é teu, Senhor, para a tua glória e para o teu louvor. Agora, Pai, que estamos diante da tua palavra, dá-nos olhos para ver, ouvido para ouvir e coração para compreender as tuas verdades e aplicar às nossas vidas. Seja conosco, Senhor, assiste-nos no poder do Espírito Santo, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Então, amados irmãos, nós temos diante de nós a enumeração dos heróis de Davi. Os irmãos sabem que o rei Davi, ele reinou por 40 anos em Israel, né? Ele assumiu com 30 anos, né?
faleceu com 70 anos, e dos reis do Reino Unido, né? Saul, Davi, Salomão, depois veio a divisão dos reinos, né? O reino do norte, o reino do sul, né? Entre todos, Davi foi justamente aquele que Deus usou para consolidar a monarquia judaica, né? E Davi era um homem também valente, né? Davi era um homem de guerra, e ele recrutou e teve a adesão, e ele foi agraciado, né? Por ter um exército de homens valentes, né? E esses homens, irmãos, têm os seus nomes, os seus feitos, suas façanhas, seus desafios e suas vitórias narradas tanto no livro de Samuel como no livro de Crônicas, né? Eram homens valentes e eles tiveram uma participação relevante e projetaram o rei Davi, que era o seu comandante. A luta, irmão, desencadeada por esses homens consistia de uma luta corpo a corpo, uma luta física. Eles usavam armas terrenas e com muita coragem, garra e brilhantismo conquistaram cidades, destruíram os inimigos e satisfizeram plenamente aquele que os alistou para a batalha, Deus. Gostaria de me deter, irmãos, em algumas façanhas realizadas por estes homens e tirar lições para a nossa vida e extrair da palavra de Deus lições que edifiquem a toda a igreja do Senhor aqui presente. Então, irmão, Davi tinha mais ou menos em torno de 37 pessoas que faziam parte daquilo que a gente poderia chamar da tropa de elite, né? Eram os homens de sua confiança, que estavam sempre à sua disposição, e eram homens treinados, habilitados, capazes, homens fortes e valentes, né? Eles andavam juntos, né? Eram seus consultores de guerra. Mas dos 37 que acompanhavam a Davi, havia um grupo de 5. 3 que eram os cabeças, que eram eles: José, Basebete, Eleazar e Samar. E havia mais 2 valentes, chamados Abisai e Bebai, que estavam, irmãos, sempre junto a Davi. Estes homens, irmãos, eram fiéis para com Davi. Eles estavam sempre ao lado deles. Eles eram aquilo que está escrito em Provérbios 18, 24. Eram amigos mais chegados do que um irmão. Eles deixaram seu nome nas Escrituras, porque eles foram até o fim. E quando foi na consagração de Davi como rei de Israel, aqueles homens estavam lá, unidos e mãos dadas, prontos para defender a causa do Senhor. Eles acompanharam todas as lutas, irmãos, e aqui nós temos uma lição para a nossa vida. Aqueles que te acompanham nas lutas também se deleitarão nos momentos de glória. Nós só podemos colher nossos frutos se ajudarmos a plantar. Deus não se revela para aqueles que estão apenas de passagem, não. Deus busca continuadores da sua obra, pessoas que perseveram, pessoas que prossigam firme para o alvo. Há um ditado que diz o seguinte: um homem sozinho não ganha guerra. Isso não se aplica ao cristão verdadeiro, porque mesmo debaixo da mais forte provação e dificuldade, nós somos mais do que vencedores. Não são as circunstâncias, irmãos, que nos tornam vencedores, mas o sangue de Jesus Cristo sobre nós. Então vamos aprender algumas lições com base na passagem de 2 Samuel 23, de 8 a 12, que fala sobre os valentes de Deus, os homens que Deus usou para estar junto com Davi e lhe deram grande vitória para o trabalho e a estabelecimento da monarquia e dos propósitos e do plano de Deus, né? Primeiramente, irmão, aqueles homens, eles eram valentes porque eles não se amedrontavam diante do tamanho do inimigo. Aqui no versículo, na parte B do versículo 8, fala sobre o primeiro deles, José Basebete.
ele brandiu sua lança contra 800 homens e os feriu. Veja bem, irmãos, quem enfrenta 800 homens venceu o pior inimigo, que é o medo de tentar. O valente, irmãos, é aquele que não desiste diante das circunstâncias. Josebede deveria ser um homem que ele não ouvia o conselho dos covardes. O seu coração era confiante. Muitas vezes a gente fica escutando os que as pessoas dizem a respeito de nós. Mas é muito mais importante e muito mais relevante você escutar o que Deus diz a seu respeito. Isaías 43:13 diz o seguinte: agindo Deus, quem impedirá? Em João capítulo 11, versículo 40, nós temos: se creres, verás a glória de Deus. E Marcos 9:23 nos instrui: tudo é possível ao que crê. Então, irmãos, ouça a voz de Deus. Estes homens ouviram a voz de Deus. Eles tinham como guia, como orientador, como comandante a Davi. E Davi, irmãos, era um homem cuja espada era afiada e muito sangue Davi derramou em prol da defesa da monarquia do seu território e para afugentar os inimigos que, por suas vezes, não davam muito trégua ao povo de Israel, né? Então, o exército francês, por exemplo, ele tem um lema, e os irmãos sabem que o exército francês é um dos mais bem preparados do mundo. E o lema deles é o seguinte: cada soldado, cada graduado, cada pessoa que faz parte daquele exército, esse lema eles guardam no coração e recitam todos os dias, em todos os momentos. Eles dizem o seguinte: se eu falhar, me engulam. Se eu cair, me levantem. Se eu desistir, me matem. Lá não há lugar para covardes. É lá no exército francês, né? Mas no exército de Cristo, quando a gente falha, vem o perdão, vem a graça, vem a misericórdia. Quando a gente cai, devemos contar com o irmão que nos levante, né? E a gente nunca pode, irmão, desistir daquilo que Deus tem nos confiado. E no reino de Deus não é diferente, né? Aqui, irmão, não existe lugar para os que se escondem. Ninguém que tendo posto a mão do arado, olha para trás, é apto para o reino. Então, a primeira marca, a primeira característica dos valentes de Deus é que eles não amedrontam diante do tamanho do inimigo. Venha o que vier, haja o que houver, em nome do Senhor, nós vamos estar sempre buscando, perseverando, resistindo e fazendo a obra do Senhor até que Ele venha. Outra marca dos valentes de Deus é que eles, irmãos, eles eram movidos por uma imensa persistência. Aqueles irmãos, aqueles soldados valentes, eles não desistiam, eles eram persistentes. Os versículos 9 e 10 nos diz o seguinte: enquanto os filhos de Israel se retiravam, aí nós temos o segundo personagem, Eleazar, se levantou e feriu os filisteus, veja bem, até lhe cansar a mão e ficar a espada pegada na sua mão. Naquele dia, Deus operou grande livramento. Costuma dizer que uma andorinha só não faz verão, né? Mas um servo de Deus na mão do Senhor, ele faz muitas coisas para a glória de Deus, né? Eleazar é um exemplo, né? Ele ficou lá, o povo recuou, o povo desistiu, mas ele foi, em nome do Senhor, e a vitória veio, e o livramento veio, né? Eleazar, irmãos, ele lutou com tanta obstinação, com tanta vontade, que a espada ficou presa na mão dele, e para sair do trabalho, irmãos, para sair do trabalho. Quantas vezes, irmãos, nos momentos de luta, a primeira coisa que fazemos é largar a espada. E quando a gente vai lá para Efésios, capítulo 6, qual é a espada que o Senhor coloca como nossa armadura? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, né? Nunca largue a palavra de Deus. Medite nela, pense nela,
pesquise, né? Observe, busque e guarde a palavra de Deus no seu coração. E com certeza, irmãos, o Senhor vai lhe dar força para você vencer toda e qualquer dificuldade. Assim aconteceu com Eleazar, né? Veja bem, irmãos, aceitar no amanhã faz parte da fé, faz parte do perseverar na vida cristã. A semelhança de Paulo, nós podemos também crer. Paulo nos fala lá em 1 Coríntios 10:13 que não sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que você seja tentado além das suas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Os irmãos sabem que a tentação não vem de Deus. A tentação vem do nosso coração, vem do nosso olhar, vem da cobiça da nossa mente, né? A tentação vem de nós. Mas não existe tentação sobre-humana. Toda tentação, ela é humana. E Deus vai usar dois atributos seus para nos auxiliar. Primeiro, Ele vai usar a sua fidelidade. E depois Deus vai usar a sua provisão. Sempre que estiver em tentação, lembre-se da fidelidade de Deus e da provisão de Deus. E com certeza você vai suportar e vai ser mais do que vencedor. Vejam bem, os valentes de Deus, irmãos, eles são fiéis até o fim, na luta e nas batalhas da vida. Eles sabem que Deus conhece os seus limites. Há uma outra característica, outra marca dos valentes de Deus. Eles defendem aquilo que conquistaram. O verso 11 nos diz o seguinte: quando havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, o povo fugia dos filisteus. Pôs-se Samar no meio daquele terreno e o defendeu e feriu os filisteus. E o Senhor efetuou o quê? Um grande livramento. Mais uma vez, Deus contou com um. E esse, nas mãos de Deus, é maioria. Você com Deus, você é maioria. Aleluia. Você com Deus, você é maioria, né? E Samar foi esse homem, né? Ele defendeu o terreno. Ele feriu os filisteus inimigos do Senhor, né? E Deus fez um grande livramento. Samar defendeu uma plantação de lentilhas, irmãos, que os filisteus invadiam. Enquanto todos fugiam, ele ficou. Você não sabe que naquela época o pessoal dependia totalmente da agricultura. E uma vez que a agricultura, as plantações tivessem poder do inimigo, consequentemente, a outra nação ficaria o quê? Sem alimentação e iria sofrer muito, né? E veja que o povo fugiu, assim como aconteceu com Eleazar, né? Mas Samar ficou lá, firme. Ele não fugiu. Nos momentos de desespero e de perdas, geralmente ninguém fica ao nosso lado. Ninguém. Conquistamos terra, muitas vezes para entregar de mão beijada ao inimigo. Os valentes de Deus não agem assim. O apóstolo Paulo, ele era preso de Jesus Cristo, não do Império Romano. Ninguém detinha a sua obstinação, nem cadeias, nem naufrágios, nem intrigas, nem traições. Ele estava voltado para o alvo, que era Cristo Jesus. Os valentes de Deus, irmãos, eles não se sentem ameaçados, eles não se sentem presos, eles não estão debaixo de nenhum regime imposto. Muitos se acovardam diante da obra de Deus, pelas pressões e pelo medo. Os valentes de Deus não, eles se importam com a vida, por isso defendem o seu terreno, o seu pedaço. O valente de Deus não tem medo de se arriscar. O corajoso é o medroso que acabou de orar. Veja bem, irmãos, os valentes de Deus também fazem além da expectativa. Os versos 15 e 16 relatam um fato interessante. O rei Davi, ele suspirou, ele desejou, ele anelou, ele quis água do poço, né? E essa água do poço estava junto à porta de Belém. Só que
junto à porta de Belém, quem era que estava dominando? Os filisteus. Né? Ele estava na caverna de Adulão, chamada, né? E ele sentiu esse desejo. E houve 3 valentes, esse que acabei de mencionar para os irmãos. Esses homens, irmãos, eles romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram a água do poço junto à porta de Belém, tomaram e levaram a Davi. Irmãos, esse é um dos episódios que é muito marcante, né? Deus tem desejos, Deus tem aspirações, Deus tem ordens, mandamentos destinados a nós, e Deus quer ver sua ordem sendo obedecida. E nós, irmãos, a semelhança desses 3 homens, temos que romper pelo acampamento do inimigo, né? A igreja domingo sentiu-se assim, impactada, né? Motivada, né? E como foi bom, né? Sair de casa em casa, né? De porta em porta, né? E a gente estive junto com ela, né? A gente bateu umas 11 portas, né? Só 2 abriram, né? E graças a Deus pelas 2 que abriram, né? E assim a gente aprendeu que é assim, irmão, que a gente faz a obra do Senhor. Já houve caso de que os irmãos chegaram e a pessoa estava orando, né? Pedindo a Deus que viesse alguém para trazer uma palavra, né? Então, irmãos, quantas pessoas aqui, bem próximos de nós, né, estão carecendo, irmãos, de ouvir a palavra, né? De ouvir o Evangelho. E nós somos esses instrumentos de Deus. Então, esses homens, irmãos, eles foram lá em Belém, que estava sitiada pelos filisteus, né? Eles sentiram o enorme desejo do rei, né? Que era beber água daquele poço. E eles não precisavam ir. Ninguém os obrigou a ir. Ninguém pediu. Mas eles se reuniram e foram pegar a água para Davi. Isso é um gesto muito nobre, né? Isso é algo, irmãos, que dignifica muito, né? Aquilo que o Senhor tem confiado a nós, né? Que é a pregação do Evangelho. O medíocre, irmãos, faz o que lhe mandaram, mas o herói realiza os desejos do coração. E como é bom a gente saber quais são os desejos que estão no coração de Deus e satisfazer plenamente os desejos de Deus. O Espírito Santo tem essa capacidade, né? Quem tem intimidade com o Senhor, Deus salvista, conhece os segredos de Deus, né? Não existimos, irmãos, apenas para fazer o que Deus manda, mas para agradar o seu coração, sem que Ele nos peça. O servo faz o que manda, mas o filho agrada o coração do Pai. O valente de Deus, ele não está acomodado com uma vida dentro das normas. Ele busca sempre mais. Sabe, irmão, muitas vezes a liderança, né? Pastores, obreiros, trocam o reino de Deus por salário, por fama, ou reconhecimento, ou se contentam em levar uma vida comum diante da congregação. Valente de Deus, eles são eternas pessoas que estão sempre para satisfazer a vontade do Pai. E a atual realidade, irmãos, nos chama a esse grande desafio. Os valentes de Deus também, eles não tomam para si a glória de Deus. É interessante, né? Aqueles homens, eles leram o pensamento de Davi, eles perceberam o seu desejo de beber água e foram lá. Suas vidas foram expostas, né? Eles podiam ter sido aniquilados, né? Eles poderiam ter sido mortos, né? Mas aqueles homens, irmãos, eles entenderam, né, perfeitamente que quando se agrada a quem o capacita e requisita você para a sua obra, a recompensa vem, né? E veja bem, para os valentes de Deus, as necessidades deles são maiores, não são maiores que a necessidade do reino. Nós não podemos confundir o sucesso da causa que defendemos com a nossa vida. Quem manifesta a glória de Deus é Deus, e Deus não divide sua glória com ninguém. Então, irmãos, que seja o nosso desejo sempre satisfazer e fazer tudo para a glória de Deus. E por último, os valentes de Deus fazem tudo
independentemente das recompensas. Veja que quando Davi recebeu a água, sabe o que ele fez, irmãos? Ele derramou aquela água. Ele disse: olha, jamais eu beberia essa água que custou e poderia custar o sangue de vocês. Ele ofereceu em libação, né? Ele derramou perante o Senhor. Davi, é por isso que ele é chamado o homem segundo o coração de Deus. Davi teve os seus erros, mas também teve as suas virtudes, né? E Deus, quando pesou na balança, as virtudes pesaram mais do que os defeitos e as falhas, né? Então, os valentes de Deus, irmãos, eles fazem sempre, independentemente das recompensas. É aqui que nos vai falar mais na frente, nos versículos 18 a 23, de mais dois valentes, um chamado Abisai e outro chamado Benaia, né? Abisai, ele alçou sua lança contra 300 e os feriu. E Benaia feriu 2 heróis de Moabe, matou um leão no tempo de neve e matou um egípcio, homem de grande estatura, né? Abisai e Benaia fizeram coisas dignas dos maiores valentes, mas eles não chegaram tanto a fazer parte da tropa de elite de Davi, né? Então, irmãos, os valentes de Deus, eles fazem a tarefa do reino de Deus. Eles não se preocupam com o tamanho da recompensa. Deus não procura pessoas que se preocupem por receber, mas pessoas que se preocupem por se doar. O nosso reconhecimento deve ser apenas em 2 lugares: no céu e no inferno. No céu devemos ser admirados pelos feitos, no inferno conhecido e temido pelas obras. E nós vamos concluir, irmãos. Deus nos chamou para sermos, Deus não nos chamou para sermos um sucesso. Deus nos chamou para sermos o quê? Triunfantes, mais que vencedores, e toda a glória seja dada ao nome do Senhor, né? Então a nossa conclusão é a seguinte, irmãos: os heróis da fé, os valentes da fé. Obviamente que a irmã está dizendo, mas lê que esse irmão só vai falar dos homens, né? Ao lado daqueles valentes que eram heroínas, né? Eles não eram nada sem as suas esposas, né? Que estavam sempre acompanhando, né? Então, os heróis e as heroínas da fé, né? Não são muitas vezes aqueles que estão em cima do púlpito, ou estão em uma tribuna, ou na televisão pregando, mas sim aquelas pessoas que estão nos hospitais, nos campos missionários, nos presídios, né? Nos lugares onde ninguém gostaria de estar, nas cadeias, né? Nos guetos de drogados e nas ruas do mendigo, né? Como nos diz o escritor de Hebreus, capítulo 11, verso 38, os valentes de Deus são homens e mulheres dos quais o mundo não era digno. Os valentes de Deus não são sempre pessoas bem-sucedidas, mas pessoas corajosas, que enfrentam a vida apesar das suas dificuldades. A prosperidade de Deus, irmãos, não se limita apenas às coisas desta vida. Deus quer prosperar almas. Quem foi mais bem-sucedido do que Jesus nesta vida? Quem sofreu mais do que Cristo sofreu nesta vida? Certa vez, no meio de uma guerra, um general chegou ao subordinado e lhe disse o seguinte: você sabe que nós estamos em menor número de soldados e menos aparelhados do que o inimigo. Lutaria comigo mesmo assim nesta guerra? E o subordinado respondeu: não conheço nem o inimigo, nem o seu poder de fogo, mas eu sei que o Senhor é o melhor comandante que um soldado pode ter. Eu sei de quem tenho servido. As tempestades, irmãos, fazem uma árvore forte. As provações e lutas fazem um cristão forte. Então, que nesses 17 anos, homens, mulheres, crianças, toda a igreja, né, unida e irmanada nesse momento, possa se espelhar e tomar o exemplo desses homens que estavam ao lado e mulheres também que nos ajudaram, né? E assim façamos a obra do Senhor para a honra e glória do Senhor. Muito obrigado. Glória a Deus. Chamar o pastor Davi.
aniversário tem bolo. Tem uma lembrancinha também, irmão João, aquela caixinha que veio. Os homens da SMHB poderiam ficar de pé e vir aqui. Vocês pegam a lembrancinha e primeiro vocês ficam com sua lembrancinha e depois distribuam com os homens que estão aqui. E depois pode sobrar e pode distribuir. O irmão João vem aí com umas lembrancinhas, coisa. Só uma lembrancinha pequena, mas que foi feito com muito amor. No final, o pastor agora vai fazer a oração final. Meus irmãos, eu não sei se vai dar para todo mundo, mas para os homens vai dar. Estou pedindo para os homens irem lá para Alguns cima. vai pra cima. Depois que receber a lembrancinha, sobe. Alex vai estar distribuindo aí. Distribuindo aí. Pode se juntar mais. Junta mais um pouquinho. Olha, deixa essa sala limpinha pra gente tirar. Pronto. Então vai tirar a foto aí para o. Pronto, deu certo. Pronto, nós vamos orar encerrando o culto, mas eu queria aproveitar aquilo que o pastor Erivaldo disse, né, os valentes de Deus. Eu acho também que aqueles eu não contei, mas 12. Alguém contou na foto? 15, 16. Júnior. Foi Júnior. 16 valentes. Valentes de Deus. Hoje nós temos 2 na glória que combateram com a gente aí. Não sei se alguém lembra quando eu falo do irmão Bernardo, é aquele senhorzinho que está lá na foto. Não sei se vai dar. Parece com o pastor de Lombo. Um pouquinho, né? Com o pastor de Lombo. É com o pastor de Lombo ou não? Pronto. Então, não sei se vai dar para colocar aí. Se der, pronto. Ó, parece mesmo com o pastor de Lombo. Esse é o irmão Bernardo. Aquele lá antes de Luiz, esse aí é Severino, que chamava Bila. Esse aí foi uma bênção para a SMHB. Eu caminhava com ele lá no Açude Velho e ele dizia para mim: pastor, quando minha mãe morrer, eu vou morrer também. Aconteceu exatamente isso. Então vamos lá. Esse do canto aqui é Luiz, nem parece, mas é. Passa o mouse aí. O do canto ali.
Quem do moço? Pronto, esse é Luiz. Aí tem ali atrás o irmão João, que nem parece o irmão João, bigodão. Nesse tempo aí o irmão João tinha bigode. Deixa eu ver. Aqui embaixo, Davi. Não, primeiro Davi ali, ó. Aí eu não sei, eu acho que é você, não sei. E tem esse último aqui, sou eu, e nem parece eu, né? Ó, cabelo, barba, ó, não tinha um cabelo branco na barba, esse era eu. E eu não pensava, sinceramente, quando começamos ali, não, mas Levi não está aqui. Os que estão aqui são esses 4 que eu falei, né? Esses 4 aí. 2 foram para a glória e nós estamos aí na luta. Quando começamos, eu não achei que a gente chegaria a 17 anos. Não pensei, né? E chegamos. Agora vamos chegar a 20, a 25, se Jesus voltar. Vamos lá. E a minha oração é que esse povo aí, esses, sei lá, 30, não sei quantos tem, 30, vou botar 30. Já multiplicou, né? Tinha 15, já estamos em 30. Glória a Deus. Vamos lutar para ir mais. A minha oração, meu irmão, é que nós tenhamos a mesma convicção daqueles 15 que começaram ali, ou 16 que começaram ali. A convicção era tanta, meu irmão, que esse muro que eles estão ali, aquele muro branco, quem segurava eram as papulas. É verdade, meu, que eu estou dizendo para os irmãos. O salitre era tão grande que lá só estava praticamente a capa do muro. E alguém me lembra disso? E a gente deixava aquelas papolas ali para segurar aquele muro. Mas Deus nos sustentou até hoje, louvado seja o nome do Senhor. Então vocês que pegaram já o barco andando, que pegaram a nossa igreja com a grade, bancos ou cadeiras, né, anatômicas. Meu irmão, Deus seja louvado, mas muito sofrido para chegar aqui. Dentre eles, parte dessa turma aí sofreram para que a gente chegasse aqui, né? E a minha oração é que cada um de nós possamos, como o pastor Evaldo falou, olhar a obra que Deus nos chamou para fazer e fazer. Domingo foi mostrado que nós temos muito para fazer, devemos fazer para a glória de Deus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Louvado seja Deus pela SMHB e por todos que estão aqui. Vamos ficar de pé, todo mundo. Depois você não vai, né? Porque tem um lanche, então você vai lá para trás, né? Não sei como é que vai se processar. Tem outro detalhe aí, não sei como é que vai se processar. Olha comigo, vamos agradecer a Deus. Ó Deus, nós te adoramos, nós te louvamos. Obrigado, Deus, por aqueles que começaram essa obra. E 2 já está com o Senhor. Louvado seja o teu nome. 4 estão aqui. Amém. E mais de 20 estão conosco nessa caminhada. Amém. Muito obrigado por cada homem desse que tem entendido a importância da sociedade missionária de homem batista para a sua igreja. Amém. Muito obrigado. Obrigado, Deus, por cada um que tem compreendido como é importante, quando podemos, ir na Praça Clementino Procópio e abençoar aquelas vidas que estão perdidas. Como é bom, Deus, estar aqui às quartas-feiras e estudar algo que muda as nossas vidas, porque é um estudo voltado para homem, e os homens aprendem aquilo que o Senhor quer que a gente aprenda, para melhorar o nosso caráter, aperfeiçoar o nosso caráter, a nossa vida. Obrigado por essa reunião das quartas-feiras. Obrigado, Deus, porque uma vez por mês a gente vai lá em Água Seca e diz para os irmãos da nossa congregação que nós os amamos, que nós estamos juntos. Obrigado, Deus.
Obrigado pelas famílias que estão representadas pelos homens que aqui estão. Obrigado. Cada filho, cada esposa. Muito obrigado, Senhor. E agora, Deus, sustenta e nos dá graça e força para que nos outros anos que vão vir, o Senhor levante muito mais homens fortes e corajosos para tocar essa obra com a gente. Obrigado por 17 anos. Entregamos ao Senhor esse culto em ações de graças e te agradecemos, ó Deus, por cada um daqueles que o Senhor levantou para ser o líder da SMHB. Todos aqueles que passaram pela nossa igreja, aqueles que não estão mais conosco, mas que sejam abençoados onde quer que estejam, porque prestaram o seu serviço aqui. E nós que estamos hoje, como Alex, Hélio, a diretoria, ó Deus, abençoe ricamente esses irmãos, e que eles cada vez mais sejam capacitados para que a tua obra cresça e mais homens amem o Senhor, e nós possamos andar juntos como um só homem, um só guerreiro, um só servo do Senhor, porque nós somos de fato o teu povo. Obrigado por essa noite, abençoa-nos juntos, nos livre do mal, e obrigado por todo esse tempo vivido. Como eu disse, quando começamos, eu não pensei que chegaremos a 17 anos. Agora eu sei que chegamos a 17 e podemos chegar muito mais, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem estado conosco e é o Senhor, o principal na sociedade missionária de Dom Batista da Igreja Batista de Jardim Paulistano. Recebe a gratidão do teu povo, recebe a nossa adoração ao Senhor, porque sem o Senhor nada disso poderia ter acontecido. Portanto, Deus, louvado seja o teu nome. Obrigado, nos renova, nos abençoa, nos faz amarmos cada vez mais um ao outro e amarmos, acima de tudo, ao Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Então, os irmãos podem ir lá para trás, que tem um lanche.